Boa tarde, meus irmãos. A paz de Cristo Jesus esteja convosco. Primeiro agradeço as misericórdias de Deus por mais uma vez, hoje, dia 5 de setembro. Ele está me usando, pela misericórdia dele, para entregar uma mensagem. Uma mensagem que, sabe, meus irmãos, ele me preparou. Eu tive um preparo para vir aqui, para dizer tudo que Deus ele quer falar agora na minha boca. Porque, sabe, meus irmãos, aqui não é sobre mim, não é sobre religião, não. É sobre as únicas regras que realmente importam na nossa vida, que é a que está na Bíblia. Não importa o poder ou o que seja aqui nessa terra, nada é acima da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui foi escrito por homens, mas era Deus guiando eles. Como Jesus, como muitos profetas. Então, sabe, meus irmãos, eu não posso vir aqui ou falar para você o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Não. Eu não sou melhor do que você. Não importa. Seja você uma criança, um adolescente, eu não sei qual a sua idade. Eu não sou melhor do que você. Ninguém é melhor do que ninguém. Só Deus ele entrega a nossa sabedoria. Só que quando você segue as regras que Jesus deixou, aí sim as coisas começam a mudar. Quando você começa a entender a palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia, não o que o Melber está falando ou o que alguém está falando, mas é você que está vendo. Porque, sabe, irmãos, não caluniando ninguém, nem difamando ninguém, porque, sabe, nem Jesus Cristo julgou alguém. Mas tem algumas coisas que acontecem no mundo, que são coisas que Jesus deixou escrito que ia acontecer, e eu, como irmão de vocês, eu não posso deixar você a par disso sem saber, com as revelações que Deus tem me entregado. É por isso que é por isso que todas as vezes, quando eu venho aqui, eu estou sempre com a Bíblia na mão. Você sempre vai me ver com a Bíblia onde for. Mas não é porque é porque a Bíblia é o que nos justifica. Mas veja bem, meus irmãos. Nessa semana, Deus ele me mostrou um profeta aqui na rede social. Ele tem 8 milhões de seguidores nesse exato momento. Profeta. Só que eu não vou falar nome. Mas veja bem, meus irmãos, toda noite e toda manhã ele aparece na internet fazendo live, somente fazendo oração. Os vídeos, eu entrei no stories dele, meus irmãos, a primeira coisa que está no stories dele é um Pix. É um Pix, uma chave Pix para quem quiser depositar e contribuir. Só que agora eu falo para vocês, meus irmãos. Quando que eu apareci aqui, ou onde tem na minha rede social, não por ganância, prepotência e arrogância, mas aonde você viu eu pedindo dinheiro para alguém, eu colocando chave Pix aqui para você, falando assim, ó, faz um depósito aí. Muitos irmãos meus me chamam aqui no Instagram, no WhatsApp, vou falando que Deus vai, a gente vai se comunicando como se estivesse se comunicando comigo, mas é Deus me passando o pensamento. Mas eu não fico falando assim, ó, vai acontecer isso, porque só Deus sabe o futuro. Só que veja bem, ele tem 8 milhões de seguidores agora. Tá certo, meus irmãos? Profeta de Deus. Mas sabe, muitos se corromperam com a ganância de lucro, meus irmãos. Não importa quantos seguidores eu tiver, não importa quantas pessoas estiverem vindo aqui, eu jamais vou pedir dinheiro pelo que eu estou entregando aqui na rede social, pelo que eu estou fazendo. Porque é Deus que vai me abençoar da forma que Ele quiser. Não é eu aparecer com um pix aqui e falar assim, ó, faz um pix aqui para mim. Faz isso. Mas por que Deus está usando minha boca para dizer isso hoje, meus irmãos? Não é para me justificar. Deus preparou isso para me dizer aqui. Ele me mostrou um perfil. Mas é para que você entenda que a palavra de Deus é gratuita. Gratuita. Mas por que é gratuita, meus irmãos? Porque é a nossa vida eterna. É as demais coisas que vai acrescentar na sua vida. E eu não posso aparecer aqui um monte de gente me vendo, um monte de gente me ouvindo, com brincadeira, trazendo algo de mim próprio. Tá certo, meus irmãos? Então, meus irmãos, para que você entenda, independente de onde você vai, não seja sua igreja ou alguma religião, a palavra de Deus, o conhecimento para você mudar a vida é gratuito. É o que Deus está usando aqui, só que Deus ele tem falado na minha boca. Você precisa orar, jejuar e ler a Bíblia. É o que Deus tem falado aqui para mim. E é o que você precisa fazer. Porque não vai adiantar só você achar que uma religião, eu também não tenho guerra contra a religião, não é isso, não tem nada a ver. Só que Deus ele está mudando a minha vida e eu, como irmão de vocês, eu não posso ser hipócrita, negligenciar. Vai acontecer, meus irmãos, eu sei que vai, mas não é só para mim não, é para todos vocês que estão ouvindo, que estão
Procura agora meu perfil aí, meus irmãos. Não tem uma história de chave Pix. Mas não é por ganância. É porque o que eu estou recebendo, as coisas que Deus está fazendo na minha vida, que Ele está me ensinando, é o que está escrito na Bíblia. E aí Ele está usando minha boca para passar para vocês, meus irmãos. Sabe, meus irmãos, você não precisa, você tem opção sobre religião, você tem opção sobre ficar me ouvindo, você não precisa ficar me ouvindo. Mas agora eu, como irmão de vocês, eu não posso mentir para você. Independente do seu país. Se você não fizer as coisas que Jesus Cristo fez, as coisas não serão acrescentadas do jeito que tem que ser. Tá certo, meus irmãos? Deus ele não quer ver a gente trabalhando para pagar só um aluguel, trabalhando só para, sabe, meus irmãos, vivendo pouco. Deus ele tem algo muito mais para nós, muito maior, uma saúde muito maior, uma vida muito mais longa. Só que você precisa entender que você precisa sacrificar. E eu não vou dizer para você que é opção orar e jejuar e ler a Bíblia. Não é opção, meus irmãos. Eu tenho 27.